Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Renato Paiva, novo treinador do Glorioso, foi apresentado ontem no estádio Newton Santos. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial. O que podemos esperar taticamente do novo treinador? E mais, John Textor com falas contundentes e os troféus da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em cima da mesa. Pois é, galera, o Botafogo vai ter um tempo muito interessante para se preparar para a estreia do Campeonato Brasileiro e sequência na temporada Copa do Brasil, Libertadores e Super Mundial. Os jogadores têm folga, deverão voltar na próxima terça-feira e isso é ótimo. Galera, pouquíssimas equipes têm essa condição no momento de poderem zerar a mente dos jogadores, os atletas poderão se concentrar em outras coisas, família, quem gosta de curtir, vai curtir, descanso, para que voltem tranquilos e possam absorver da melhor maneira as ideias do novo treinador, o português Renato Paiva. Os jogadores têm como descansar, têm como pensar em outros aspectos da vida. E aí sim, vão voltar para aquela pré-temporada que o Botafogo ganhou no mês de março, vão poder se preparar fisicamente da melhor maneira, com um novo preparador físico, vão poder se preparar taticamente com o Renato Paiva, tecnicamente e, claro, psicologicamente, para uma temporada que deve ser muito difícil, principalmente por conta do calendário. Então, o Botafogo tem alguns dias especiais para os jogadores e um tempo importante até a estreia no Campeonato Brasileiro. No mês de março, o Botafogo vai treinar muito, precisa treinar forte para estrear bem contra o Palmeiras e focar na sequência do ano de 2025. E o Botafogo deverá continuar sendo um time ofensivo, porque essa é a ideia do técnico contratado recentemente, mais precisamente anteontem, quinta-feira, e apresentado ontem lá no Newton Santos em entrevista coletiva. Galera, o Renato Paiva vem montando as equipes num 4-2-3-1, pelo menos foi assim grande parte do trabalho dele no Toluca, lá no México. Ele que não foi bem no Bahia, teve muitos problemas na equipe nordestina, foi muito bem no Independiente del Valle, lá no Equador, passou pelo Leão do México, foi bem no Toluca, na maior parte do tempo, também um ataque que desenvolvia muito bem as jogadas, um time que fazia muitos gols. Renato Paiva trabalhou durante mais de 15 anos na base do Benfica, também é reconhecido no meio do futebol como um grande formador. Pois bem, galera, ele vem trabalhando inicialmente, então, com as equipes no 4-2-3-1. Vamos pensar aqui numa base atual do Botafogo, que tende a melhorar. O Wendel vai chegar no meio do ano, o Botafogo observando o mercado também para outras janelas. John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregory Marlon Freitas, Arthur Savarino, Santiago Rodrigues e o Igor Jesus. O time dele começa basicamente num 4-2-3-1, só que o Renato Paiva gosta de trabalhar muito a saída de três, e o Gregory, que ao fim do ano passado trabalhou nessa saída de três pelo lado direito, contra o Racing trabalhou nessa saída de três muitas vezes entre os zagueiros, e deverá voltar a fazer isso. O Marlon pode fazer eventualmente também. O time do Renato Paiva gosta de trabalhar em transição também, não fica apenas defendendo e sendo reativo para trabalhar em transição, faz transições tendo a bola, toca rapidamente, atrai o adversário e faz as transições. Não é um treinador que pensa só em contra-ataque, embora consiga organizar bem os contra-ataques também, mas ele pode trazer o Gregory para trabalhar entre os zagueiros, gosta de espetar os laterais, que muitas vezes viram alas. Eventualmente, os pontas vão para dentro. Com a característica do Arthur, ele pode trabalhar um pouco mais por dentro, assim como o Santiago Rodrigues deverá trabalhar nessa função aqui do meia-ponta, como fazia o Almada, com outra característica, mais um contra um, pisando mais na área, mas o Santiago Rodrigues pode fazer esse meia-ponta. Eventualmente, o Savarino faz essa linha de 3 meias, o Teles aqui também liberado. O Savarino faz essa linha de 3 meias, ou pode fazer esse 2 aqui no meio com o Marlon, para que tenhamos uma espécie de 3-2-5. Botafogo atacando bem, soltando bem o lateral direito, ponta por dentro, centroavante brigando, ponta por dentro, lateral subindo também. Um time ofensivo, basicamente. Times do Renato Paiva jogam nessa estrutura em vários momentos. O time do Renato Paiva
vai querer, em muitos momentos, trabalhar essa bola na zona ofensiva com essas aproximações. Ele gosta muito da tal dinâmica do terceiro homem, então vou descer aqui um pouquinho o lateral, para trabalhar até com o zagueiro, trazendo o Savarino aqui, se o Arthur tiver em outra posição, o Savarino. Nessa ideia de tocar curto com o jogador marcado e liberar a bola para um outro jogador passar com mais tranquilidade. Pode ser o passe também na paralela para o Savarino pegar essa bola de frente e conseguir desenvolver as jogadas. Savarino, que é um meia muito móvel. Marlon Freitas, vamos supor que ele encosta aqui para receber, da mesma forma. Bastos, Vitinho marcado, Marlon de frente para o campo, para fazer a inversão do outro lado. Vitinho subiu tudo, o Arthur desceu aqui. Podemos fazer esse triângulo também por dentro. Marlon com a primeira bola. Pode soltar no Savarino, Savarino no Arthur, já desenvolve para a direita aqui com o Vitinho subindo. E por aí vai, são alguns exemplos. Ele gosta muito dessa dinâmica, o Renato Paiva. São constatações, tá, galera? Trabalha muito, então, ofensivamente, Botafogo fazendo triângulos, losangos na zona ofensiva. Só que em vários momentos, o time do Renato Paiva acelera bem o jogo. Então, ele pode buscar velocidade também pelos lados, ou com ponta, se for o caso aqui, o Matheus Martins pela direita e o Natan pela esquerda. Lateral pode vir para dentro, lateral pode vir para dentro, Savarino encostando, só o Marlon aqui, trabalhar velocidade. Corredor com ponta, de outra característica. Característica do Arthur, leva mais para dentro. Característica do Santiago, vem mais para dentro. Natan, busca mais velocidade. Matheus, busca mais velocidade. Então, ele consegue trabalhar também essas variações de acordo com a característica dos jogadores. Não deu tão certo no Bahia, deu muito certo no Del Valle, deu muito certo no Toluca em grande parte do tempo. E ele gosta também de atrair os adversários. O John deverá trabalhar muito com o pé, porque o Renato Paiva gosta de trabalhar nesse jogo com o goleiro. O Botafogo, em alguns momentos, poderá trabalhar com o Gregory, vindo buscar no pé do goleiro, pertinho, mas também com o Gregory, atraindo a marcação, o Marlon atraindo a marcação, o Savarino movimentando, e o Igor Jesus sendo importante com o lançamento do próprio John ou do Barbosa, para que ele pegue essa primeira bola, encoste nela para quem vem de frente. E aí o Marlon pode receber essa bola aqui, o Savarino pode receber essa bola aqui, e a partir daqui o Botafogo desenvolve um jogo rápido também em direção ao gol. Essa bola longa do goleiro para o centroavante, do zagueiro pelo lado esquerdo para o centroavante, do zagueiro pelo lado direito para o centroavante, é utilizada num jogo mais direto pelo Renato Paiva, galera. E aí o centroavante aqui, o Igor Jesus, dá esse primeiro passe para quem chega de frente, e essa pessoa faz a leitura, dá o passe para a ultrapassagem do ponta, ou para a ultrapassagem do lateral, ou devolve num próprio pivô por baixo aqui, buscando o centroavante, e por aí vai. As ideias defensivas do Renato Paiva. Quando o time joga em 4-2-3-1, geralmente, ele gosta de defender em 4-4-2, com linhas bem compactas. Os times do Renato Paiva, muitas vezes, têm dificuldade na defesa, ele vai ter que melhorar esse aspecto do trabalho aqui no Botafogo. O Glorioso tem um pilar de marcação, que é o Gregory, que vai ser importante para outra situação que vou falar daqui a pouquinho, mas ele gosta de fazer linhas compactas em 4-4-2. O Savarino pode defender aqui um pouco mais à frente com o Igor Jesus, Arthur, Marlon, Gregory e o Santiago, com o Vitinho, Bastos, Barbosa e o Telles. O time do Bahia tinha dificuldade para defender. Outros times do Renato Paiva, algumas vezes tiveram dificuldade para defender, mas ele pode melhorar nesse aspecto aqui. Falou sobre o equilíbrio defensivo e sobre a compactação. E por que o Gregory pode ser muito importante? Porque na pergunta da Thalita lá na coletiva, ótima repórter da Rádio Globo, super competente, o Renato Paiva disse que clubes grandes, né, times grandes atacam com muita gente e precisam saber defender com pouca gente. A tendência de que o Botafogo atue sempre buscando gol, sempre de forma ofensiva, e busca um equilíbrio defensivo, já fazendo a pressão pós-perda lá na frente. Não conseguindo fazer essa primeira pressão, o Botafogo retorna com essas duas linhas de 4, ou, em alguns momentos, não conseguindo também fazer as duas linhas,
um Botafogo mais adiantado, com o adversário contra-atacando, o Botafogo vai ter que saber defender com pouca gente. Aconteceu isso com o Arthur Jorge. E por que sentimos pouco? Porque o Gregory foi um leão na marcação no Campeonato Brasileiro de 2024, na Libertadores em 2024. Então ele conseguia dar segurança à dupla de zaga, Barbosa, que foi muito bem, e o Bastos, que foi muito bem, mesmo com o Botafogo, às vezes, em desvantagem numérica. Tomou muitos cartões também por isso, fez faltas providenciais, mas conseguiu roubar muitas vezes a bola sem falta, dando esse equilíbrio à equipe. O Gregor é um jogador fundamental que pode ser importantíssimo para o Paiva, como foi para o Arthur Jorge. Na final da Libertadores ele foi expulso, mas o Botafogo fez linha de 5, linha de 6, conseguiu se defender muito bem e ainda foi eficaz ofensivamente para vencer o Atlético Mineiro por 3-1. Galera, então, tem muito trabalho para o Renato Paiva. Eu falei aqui, mesmo reclamando muito do que o Botafogo fez no início de 2025, após a partida contra o Racing, quem não viu pode ver o vídeo que eu fiz após o jogo contra o Racing. Ali tem muita reclamação, muita chateação, mas eu falei que o Renato Paiva não é esse treinador horroroso que muita gente está pintando. E não é, ele tem bastante conteúdo. Se vai dar certo no Botafogo ou não, não sabemos. Eu torço para que sim, porque é o treinador do nosso time agora. Não seria o meu treinador, eu tentaria outro para o cargo. Não foi o que aconteceu, está definido e agora não há o que fazer. É esperar o trabalho e ver o Botafogo daqui para frente. John Textor ontem colocou literalmente as taças na mesa. Libertadores e Campeonato Brasileiro. Vou falar aqui. Fiz críticas ao John Textor, ou à gestão do John Textor neste início de 2025. Fiz críticas à gestão do Botafogo no início desta temporada, mas nada tira aquelas taças do Botafogo. É importante ele fazer o que ele fez, sim. Fabiano, não podemos viver pelos próximos 30 anos da Libertadores e do Brasileiro de 2024. Concordo. E creio que não veremos. O Botafogo deverá brigar por títulos daqui para frente, como fez em 24, como disputou até determinado momento em 2023. O Botafogo se prepara para isso, com alguns erros e muitos acertos. E o que o Botafogo fez ano passado, pouquíssimos clubes fizeram no Brasil. Nas últimas décadas, só Botafogo e Flamengo ganharam Libertadores e Brasileirão no mesmo ano. É muito difícil, isso não pode sair da nossa mente. Por quê? Podemos criticar, sim. Acredito que não tenhamos que passar do ponto, mas não podemos esquecer. Fabiano está comemorando em março? Estou. Os títulos foram em 30 de novembro e 8 de dezembro. O brasileiro nem começou de novo. Eu estou comemorando, sim. Foi num sábado como esse, há poucos meses que o Botafogo ganhou a Libertadores. Foi em 8 de dezembro, domingo, que o Botafogo ganhou o brasileiro. Não faz muito tempo. Mas a temporada tem que andar, está andando. O Botafogo foi ao mercado, trouxe o Santiago, trouxe outros jogadores. Alguns a torcida gosta mais, outros gosta menos. Todos vão ter que provar. Do Santiago, ao menos badalado. Contratou o treinador. Uns gostam, outros não gostam. Vai ter que provar também. E a gente continua torcendo. Mas hoje o Botafogo tem perspectivas que não tivemos ao longo dos últimos anos. Não tivemos. Não dá para diminuir o que foi feito. E concordo do Textor falar também, até para criar um clima especial na temporada, a respeito dos rivais, da mídia paulista, de um dos rivais aqui do Rio de Janeiro, tem que correr atrás, porque o atual campeão é o Botafogo. Mas tal time ganhou mais. Beleza, o Botafogo começou a se preparar muito depois e encurtou o caminho. Teve time que se preparou durante 6 anos, 7, 8 anos para começar a ganhar. O Botafogo, em 2 anos de preparação, já ganhou Brasileiro e Libertadores no mesmo ano. Que isso não seja esquecido. Podemos criticar, podemos reclamar, somos torcedores, mas que isso não seja esquecido. Grande parte da mídia, que já faz o papel que creio que o torcedor alvinegro não deveria fazer, parece ser esquecido. E o Textor foi bem, de novo, vou falar. Tem que correr atrás, porque você não pode diminuir o que nós fizemos há poucos meses, no ano passado, por conta de títulos menores, que são menores sim. O Botafogo, para mim, tinha que ter feito muito mais bonito na Recopa e dava para ter sido campeão. É uma taça que deveria estar, com todo respeito ao Racing, no Museu de General Severiano. Mas isso não quer dizer que o fato do Botafogo ter perdido apaga o que foi feito ali atrás, porque os títulos grandes ainda vão ser disputados. O Botafogo, espero que ganhe novamente. Não sei se vai ganhar, mas prepara para ganhar e para disputar sempre em cima. E assim que seja feito. Reitero, alguns erros, muitos acertos. Gostei do que fez o John Textor, gostei da entrevista coletiva
do Renato Paiva, que o Botafogo consiga se preparar um mês para treinar. Não vai ter desculpas ao longo da temporada pelo fato de não ter tido pré-temporada. Eu sempre falo aqui, mesociclo de treinamento, 4 a 6 semanas para a temporada inteira, principalmente a temporada difícil aqui no futebol brasileiro. O Botafogo está tendo essa possibilidade. Que aproveite da melhor maneira. Beleza, galera? Estamos juntos, todo mundo se inscrevendo no canal, trazendo novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. 2025, ano de vitórias, façamos sempre o nosso melhor. Todo mundo deixando like, isso é fundamental para o crescimento do canal. Todo mundo ativando o sininho, ninguém pode perder conteúdo por aqui. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui! Fogo!